Ó meu bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. É, Alguém me escreveu no e-mail é, perguntando o seguinte, a pessoa faz a pergunta assim, por que é que vocês evangélicos, vocês não concordam que o apóstolo Pedro seja o fundamento da igreja, quando tá na Bíblia que o próprio Jesus falou que o apóstolo Pedro era uma pedra e sobre essa pedra Jesus ia fundar a igreja. Bom, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, isso aí. Há muita explicação e ensino a esse respeito. Nós vamos responder essa pergunta e pode também ajudar outras pessoas que verem esse vídeo a esclarecer melhor. Eu vou procurar ir mais a fundo um pouco na explicação disso aqui. Eu peço para vocês que entendam o seguinte: eu vou procurar explicar de acordo com o que está na Bíblia. Até porque, como diz ali, vocês evangélicos, eu devo deixar bem claro que eu fui católico e fui evangélico. Hoje eu não sou nem católico nem evangélico. Por quê? Tem um vídeo aí tanto no meu site como no YouTube explicando sobre isso. É só ver lá. Então, o outro ditado que eu quero falar é que o meu compromisso é com o Senhor e a sua palavra. É com o que está escrito, com o que está na Bíblia. Então, às vezes, alguma coisa a gente fala, as pessoas podem interpretar como a gente está falando mal da igreja católica, do evangélico, alguma coisa assim. Nada disso. Eu não tenho direito de julgar pessoas, ninguém. O direito que a Bíblia me dá é de julgar atos, palavras, ações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Portanto, quem julga é a palavra e não eu. Então, se a gente falar alguma coisa, se não leve a mal, assim como sendo que eu estou perseguindo, que estou me dirigindo, querendo assim forçar alguém a pensar como eu, a agir como eu. Não é nada disso. Mas eu não posso omitir de falar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, mesmo que às vezes não venha estar de acordo com o que outras pessoas pensam. Mas como eu disse, a palavra que julga. Então aquilo que eu passo, eu procuro estar por dentro da Bíblia, e daí a decisão é de cada um, né? Se a pessoa vê que eu tô certo e não quer aceitar aquilo que eu falo, paciência. Se a pessoa entender que eu tô certo e concordar, ótimo, estamos juntos no mesmo espírito. Entende? Então, o que a gente vai falar é isso, que eu não tenho nada contra as pessoas, nem contra evangélico, nem contra católico, e nem contra a igreja, o que as pessoas pensam, a fé das pessoas. Cada um decide. O importante é que a verdade seja falada, certo? Então, nós vamos a alguns textos na Bíblia aí, e vamos procurar tirar essas dúvidas, né? Beleza? Então, vamos lá. De fato, o que a pessoa falou sobre o texto que está na Bíblia se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 16, aqui no verso 18. Veja o que diz aqui. Jesus falando, né, ele fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perfeito. Se nós olharmos este texto apenas, nós vamos entender que Jesus está falando para Pedro e dizendo: Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, que seria você, no caso, então eu vou edificar a minha igreja. O entendimento, geralmente, na igreja católica é esse. Veja bem, eu não sei se é esse o entendimento
ou se é uma tendência, tendenciosamente passo para os membros, né, da Igreja Católica, que é isso. Eu creio que a liderança da Igreja Católica, o Papa, bispos e padres, sabe que não é isso aqui. Então nós vamos pegar desde o princípio do texto para nós entender o contexto. Veja bem, Mateus capítulo 16, versos 16 ao 18. Vamos pegar todo isso aqui para nós entender melhor aqui. Veja o que o texto diz. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí veja bem que Jesus perguntou quem dizem as pessoas lá, a multidão. O que a multidão diz que é o Filho do Homem? E daí ele perguntou para os discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Vamos entender que o contexto nos diz, o assunto aqui, o foco, o objetivo do tema aqui, não é Pedro, mas é Jesus. Porque veja bem, Jesus perguntou a seu discípulo quem diz o povo ser o Filho do Homem. Jesus não falou quem o povo diz que Pedro é. Ele falou, é como se Jesus dissesse assim, quem o povo diz que eu sou. E os discípulos falaram, olha, um dia dessa maneira, daquela. Aí Jesus se voltou para os discípulos. Veja bem que ele não se voltou para Pedro. Mas vós, ele não falou em você, Pedro, ele falou vós, todos os discípulos, é quem dizeis que eu sou. Portanto, o sujeito ali do tema era Jesus e não Pedro. Daí o que aconteceu? Pedro rapidamente, porque ele era aquela pessoa precipitada, ele queria ser o primeiro em tudo e já falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus elogiou ele. Muito bem, Simão Barjonas, bem-aventurado és, porque bem-aventurado? Porque não foi dele mesmo a resposta foi de Deus que veio para ele. Então Jesus fala, também eu te digo, que tu és Pedro. No caso aqui, nós temos, para entender isso melhor, isso aqui nós temos que ir lá para a língua original do Novo Testamento, que é o grego. Porque essa palavra também eu te digo que tu és Pedro, no grego, no original, é Petros. É como se Jesus dissesse, eu também te digo que tu és Petros. Você nota que é Petros, como não sendo um só, Petros. E sobre esta pedra, veja que Petros aqui está no plural, significando mais do que um. Aqui, esta pedra está no singular, significando apenas um. Amados, se nós não levar em consideração as coisas, nós não vamos entender direito o texto. Então, a palavra original para Pedro é Petros, e para pedra é Petra. São palavras parecidas, mas a diferença do que significa é muito grande. Então Jesus fala, Pedro, você é Petros. E falou sobre esta pedra edificarei minha igreja. Agora, o que nós vemos aqui a respeito de Pedro e pedra? Nós vemos aqui que
Petros, ele significa uma pedra grande. E Petra, o que significa? Você pode ver no grego lá que Petra significa uma rocha enorme. Petros significa uma pedra que pode ser grande, pode ser pequena. Vamos dizer uma pedra de 1 tonelada. Pode ser Petros. No entanto, para designar uma montanha, um penhasco, uma pedra enorme, uma cordilheira, a palavra é Petra, que significa pedras. Eu vou colocar aqui uma gravura para ficar mais fácil de entender. Você nota que aqui nós temos uma parede de pedra. Pode ser um muro, parede de uma casa antiga, alguma coisa. Nós vemos várias pedras de vários tamanhos. Eu escrevi ali Pedro, para significar que Jesus falou de Pedro como ele sendo uma pedra grande. Porque ele era um apóstolo, ele estava junto com Jesus ali. Então ele não era uma pedrinha pequena, era uma pedra grande. Mas de uma pedra que podia ser movida, como uma pedra que fazia um parede naquele tempo, um tijolo, uma coisa assim. Uma pedra entre pedras menores. E Petra, que Jesus se referiu que o fundamento que Jesus ia fundar a sua igreja era sobre uma pedra. E essa pedra, Petra, significa isso aqui. Então é como se nós comparássemos Pedro com uma pedra que se coloca para construir uma parede e a pedra que Jesus ia fundar a igreja era uma rocha do tamanho de uma montanha. Ou seja, Petro, significando Pedro, ali no caso, seria uma pedra que dava para mover. Uma pedra de 1 tonelada, você coloca uma máquina e muda ela de lugar. Uma montanha não tem o que muda de lugar. E uma montanha pode ser uma rocha inteira. Tudo isso aqui é uma pedra. Toda a montanha. Você pode colocar 1000 máquinas ali que você não vai mover essa montanha do lugar. Então a igreja que Jesus falou que ela ia fundar, a pedra que Jesus falou que ia fundar a igreja sobre ela seria como construir uma casa sobre essa montanha aqui. Você está vendo bem ali o tamanho de uma pessoa diante do tamanho da pedra aqui, da rocha. Pois era como se construir uma casa ali. E dizer que Pedro é o fundamento da igreja é uma coisa que querer construir um edifício sobre uma pedra desse tamanho aqui. Uma pedra de uns 100 quilos por aí. Então, aqui já é o suficiente para a gente entender que não é Pedro o fundamento da igreja. Quando Jesus falou sobre esta pedra, aqui a palavra esta, essa palavra esta é um substantivo, segundo o dicionário, é um substantivo indicativo feminino. O substantivo indicativo masculino é este. Então, esta é um substantivo indicativo feminino. Por que é um substantivo indicativo feminino? Porque fala numa pedra, não tem um nome. Pode ser uma pedra preciosa, pode ser não uma pedra bruta, pode ser um cascalho, uma coisa assim. Então, a palavra esta vai indicar a qualidade, que tipo que é. Veja bem, mas isso desde que esteja, por exemplo, assim, digamos assim, tem duas canetas aqui. Daí eu digo, ó, esta caneta é tal coisa. Ou esta. Então é um substantivo indicativo. Mas quando tem duas canetas e eu digo com esta caneta eu vou escrever e não mostro qual delas, aí já essa palavra esta
passa a ser um objeto, como se diz assim, um objeto indefinido. Percebe? Um objeto indefinido, porque não estou mostrando, a gente não está apontando qual que é, que nem no caso ali, é um objeto indefinido porque Jesus falou sobre esta pedra. Ele estava conversando com Pedro e disse: você, Pedro, você é uma pedra, mas uma pedra que não especificou que tamanho. E quando Jesus falou sobre esta pedra, ele a Bíblia não mostra se ele apontou para Pedro. Você, Pedro, é a pedra que eu vou edificar a minha igreja. É como se Jesus, nós vendo outros textos, nós vamos ver que é como se Jesus dissesse: Pedro, você é uma pedra grande, pedra preciosa, mas sobre esta pedra Jesus apontasse para ele próprio: sobre esta pedra é que eu vou edificar a minha igreja. Quer ver por que é assim? Por que a gente entende dessa maneira? Vamos ver os outros textos aqui. Ó. Veja bem o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Tá certo? Então, esse texto aqui de 1 Coríntios nos ajuda a entender que essa pedra aqui, esse objeto ali que Jesus falou, né, esse objeto indefinido, estava apontando para ele. Porque o apóstolo Paulo mostra isso, que não tem outro fundamento para a igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo, o fundamento é o próprio Jesus. Agora, amados, aqui tem um perigo muito grande da gente se colocar como Pedro sendo o fundamento da igreja. O que é esse perigo? Vocês podem pegar na Bíblia de vocês, marque aí depois você vê na Bíblia, confira. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, aqui mora o perigo da gente afirmar que o apóstolo Pedro é o fundamento da igreja. Porque Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se um anjo do céu, mesmo que um anjo do céu, venha e pregue um evangelho que vá além do que nós vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se alguém pregar um evangelho que vá além do que nós pregamos, ou que seja diferente, mesmo que seja o mesmo evangelho mais modificado, é maldito. Olha aonde que vai parar uma pessoa que acredita de repente numa palavra dessa aqui, que Pedro é fundamento da igreja. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o fundamento é Jesus Cristo. Tá certo? O próprio Pedro reconheceu que Jesus é a pedra principal. Veja bem, 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Chegando aqui, é Pedro que escreveu isso aqui. Chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra que vive. Você percebeu? É a pedra na qual a igreja é fundada. A pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa pedra é Jesus Cristo. Aqui mais um texto que Pedro coloca aqui, mostrando também. Veja bem, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, também vós, aqui ele está falando da igreja de um modo geral. Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então o que o apóstolo Pedro está falando aqui? O apóstolo Paulo dá testemunho de que o fundamento da igreja é Jesus Cristo.
Pedro, aqui no capítulo 2, verso 4, ele confirma que Jesus é a pedra que vive, a pedra principal. E aqui o próprio Pedro, ele diz que vós, ou seja, a igreja, são pedras que vivem, que formam a igreja. Então você nota que os termos grego, que é o original do Novo Testamento, ele tem as palavras próprias, que é Petros, para várias, uma pedra grande entre outras pedras. Petra, Jesus Cristo, a única pedra que é imorrível. Petros são pedras que dá para morrer, dá para mudar de um lugar para outro, dá para pôr na mão, tal. Petra, que significa Jesus Cristo, é uma pedra que não dá para morrer, é inamovível. Não tem como mexer do lugar, que não muda de lugar. E aqui a palavra para pedras vivas, como o Pedro diz aqui, que a igreja, como um todo, são pedras, é composta de pedras vivas, é litos, que significa pedras pequenas, também pedras pequenas, como tijolo, por exemplo, que dá para montar uma parede com essas pedras. Então, uma vez nós entendendo o que é a pedra, as diversos tipos de pedra, no original nós entendemos que não tem possibilidade de fundamento da igreja ser outro que não seja Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Daí alguém pode dizer assim, mas está escrito, veja bem, aqui nós podíamos encerrar este vídeo e eu acredito que esses textos já deixam mais do que explicado. Tira qualquer dúvida de que o fundamento da igreja não é o apóstolo Pedro, é Jesus Cristo. Mas alguém pode dizer assim, a respeito deste texto aqui, em Efésios capítulo 2, verso 20 a 22, vamos ver, veja o que diz nesse texto aqui, que esse dá a impressão que os apóstolos são os fundamentos da igreja, porque o apóstolo Paulo diz, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Opa, mas Pedro era apóstolo, então ele é fundamento da igreja. Mas aqui não diz que é fundamento do apóstolo Pedro, diz que é dos apóstolos, de todos eles, e também dos profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja o próprio apóstolo Paulo, que ele diz que a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, ele destaca que a pedra principal desse fundamento é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo sempre está acima de tudo. Ele é o centro onde tudo gira em volta dele. No qual, no fundamento dos apóstolos dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo edifício, toda a igreja, bem ajustada, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Quer dizer, o templo de Deus é a própria igreja do Senhor Jesus. Mas essa igreja, que é as paredes levantadas sobre um fundamento, fazendo uma analogia da igreja com uma construção, porque a igreja não é as paredes, não é o material, a igreja é as pessoas. Mas fazendo uma analogia com a construção, uma casa, ela tem o fundamento, que é o que sustenta todas as paredes e o teto e tudo, né? Então, o fundamento, na verdade, é Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo diz que os apóstolos, todos eles, e os profetas do Novo Testamento, porque está falando da igreja, não está falando dos profetas do Antigo Testamento. Lá, o profeta do Antigo Testamento era para a nação de Israel. Mas se lembra que Ágabo, por exemplo, era profeta. E tinha outros profetas, as filhas de Filipe eram profetisas. Então, na igreja primitiva existiam os profetas que, juntamente com os apóstolos, colaboraram no fundamento da igreja. Então, em que sentido que os apóstolos e os profetas
era um fundamento da igreja também, na colaboração com Jesus. Nós não colaboramos, nós colaboramos com Jesus, mas de outra maneira. Os apóstolos foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Só aqueles apóstolos que estão na Bíblia. Esses apóstolos de hoje são tudo fake, tudo falso. Se nomearam por si mesmo e não tem direito. É uma usurpação eles se autodenominarem apóstolos. Então é preciso, amados, a gente falar a esse respeito aqui para não ficar dúvida. Porque assim como eu tinha dúvida de que Pedro era o fundamento, e aqui fica claro que não é ele, que é Jesus, aqui pode ficar dúvida, não é só Jesus, os apóstolos também são fundamento. Não, os apóstolos são fundamento no sentido de que Jesus pregou para a nação de Israel durante mais ou menos 3 anos e meio e voltou para o céu, que era o lugar dele. Mas só que ele deixou o restante da obra da igreja aqui para os apóstolos concluir. Então, quando nós estamos dando ouvido para a doutrina dos apóstolos, nós estamos dando ouvido para a palavra de Jesus, para os mandamentos dele. Quer ver como é assim? Então é nesse sentido que os apóstolos fazem parte do fundamento da igreja, porque Jesus começou ali no alicerce e entregou para eles concluir. Então eles concluíram o fechamento do fundamento para então depois, como diz, as paredes, ou seja, a edificação da igreja, os demais crentes, eu, você e outros, então dar prosseguimento na edificação da igreja. Por causa disso que hoje não existe mais apóstolos e nem profetas, porque eles, quando fechou a Bíblia, quando se completou a Bíblia, quando morreu o último dos apóstolos, que é o apóstolo João, terminou o alicerce, terminou o fundamento. Aí começou a construção, a edificação do restante da igreja. Vocês entenderam por que eles são chamados de participantes do fundamento da igreja? Vamos ver através de outros textos como é dessa maneira. Veja aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso 1 ou 3, o que Lucas escreveu. Nós sabemos que Lucas escreveu, Lucas, o médico Lucas, o escritor Lucas, escritor porque ele escreveu, por exemplo, ele escreveu o livro que leva o nome dele, né, o Evangelho de Lucas, e escreveu o Atos dos Apóstolos também. Então, veja bem o que o Lucas escreveu, que no começo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 ou 3, ele escreveu assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que esse texto nos diz, que o Lucas escreveu? Ele... Deixa eu ver se eu peguei outro texto aqui. Eu não peguei, mas no livro de Lucas, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Lucas ele começa escrevendo a Teófilo e ele começa dizendo que ele fez uma investigação minuciosa dos acontecimentos daquela época, desde do começo ali de Jesus até quando ele foi ascendo ao céu.
E daí aqui ele fala que Jesus, ó, veja bem, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então é interessante saber aqui, nós sabemos através dos escritos de Lucas que Jesus começou a fazer. Ele não concluiu, ele deixou para os apóstolos concluir a obra do alicerce da igreja. E também é importante saber que Jesus autorizou os apóstolos a darem continuidade só aos apóstolos, porque diz que aos apóstolos que escolheram. Quem que ele escolheu? Ele escolheu os 12, daí Judas traiu, Judas se enforcou, foi eleito Matias no lugar de Judas e, por fim, o apóstolo Paulo por último. Então foram os 12 mais o apóstolo Paulo. Só esses que Jesus escolheu. Então só esses apóstolos que fazem parte do fundamento junto com Jesus. Mas veja bem, o fundamento é Jesus. Ele é a pedra principal, é a partir dele que sai toda a geometria, por assim dizer, para a igreja, para a edificação da igreja. Se não for a partir dele, sai torta, como a cristandade está hoje, porque não é edificada em Cristo, é edificada em seus próprios líderes. Percebe? Então, isso aqui é para mostrar por que o apóstolo Paulo escreveu aqui fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é que eles sejam o fundamento, eles foram cooperadores com Jesus, porque Jesus então autorizou eles a fazer a conclusão do fundamento para a igreja, que é o alicerce. Vamos ver mais alguns textos aqui, nós já estamos perto de terminar o nosso vídeo. Veja aqui no livro de João, capítulo 13, verso 20, o que Jesus falou? Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, quem recebe a doutrina dos apóstolos, porque foi só os apóstolos que Jesus enviou, que Jesus autorizou, quem recebe, veja bem, verdade eu digo, quem recebe aquele que eu enviar, quem que Jesus enviou? Os apóstolos, unicamente. Então quem recebe os apóstolos, recebe o próprio Jesus. O que significa? Que o que Jesus falou, a vontade do Senhor Jesus, ele transmitiu para os apóstolos e eles deixaram escrito na Bíblia para nós hoje. Então hoje, amados, o que nós sair fora do ensinamento dos apóstolos, nós estamos saindo fora da vontade de Cristo. Estamos sendo desobedientes a Cristo, porque aos apóstolos foi dado a continuidade do fundamento da igreja. João capítulo 20, verso 21, disse-lhes Jesus, né? Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para quem que Jesus falou isso aqui? Para os apóstolos. Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para quem que Jesus falou assim? Para os apóstolos. E o que Jesus falou? Vão pelo mundo todo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem o que eu tenho mandado. Então, os apóstolos foram incumbidos de concluir o trabalho que Jesus tinha aqui para nós. Marcos, capítulo 16, o último
texto para esse estudo de hoje. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes, ide. E Jesus está mandando, vão por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então Jesus falou, vão e pregue, vão e ensine, vão e batizem. Então você percebeu? A gente alongou um pouquinho o vídeo para não ficar outra dúvida. A gente podia concluir ali. Jesus é o fundamento da igreja e ponto final. Pedro é um participante ali, mas não é só Pedro. Todos os apóstolos e também os profetas foram participantes com Cristo. Mas não se esqueça que o alicerce é Cristo. O fundamento é Cristo. Os apóstolos foram cooperadores com Jesus na parte do alicerce, certo? Então, amados, o que sair fora disso é complicado a gente acreditar. É complicado a gente afirmar, não. O apóstolo Pedro é o fundamento da igreja. Mas como está escrito que é Jesus, não, mas o Papa deixou lá afirmado que é Pedro e ponto final. Ah, então quer dizer que o Papa está acima das Escrituras, está acima da palavra de Deus. Quer dizer que o que o Papa fala tem mais credibilidade do que o que está escrito. Complicado, né? Não tenho nada contra o Papa, contra ninguém, mas não posso deixar de falar o que está escrito, amados. Como eu falei no princípio. Então nós vemos aqui, de todos os textos que nós vimos, da minha parte ficou, veja bem, a pergunta foi por que vocês evangélicos não aceitam que Jesus que Pedro é o fundamento da igreja, quando a Bíblia diz que é. Não, a Bíblia não diz que é, porque é um texto mal interpretado, isolado e ensinado de uma maneira tendenciosa, e as pessoas que não têm mais um pouco de profundidade de conhecimento ali dos textos, acredita que assim você planta ali e diz, daqui não sai, daqui ninguém me tira. É problema de cada um. Eu não digo nada para ninguém, não estou incitando ninguém a deixar nada. Examine a palavra, examine o que eu estou falando. Por favor, julgue, me julgue, eu quero que me julgue. Eu quero que me julgue, eu não quero que você se abalize no que eu falo. Eu quero que você se abalize no que a Escritura diz. Certo? Se abalize ali. Veja o que eu falo e veja o que ensino a respeito desse assunto. E daí você escolha, aí a escolha é tua, não é minha. Eu não tenho nada com isso. Só que eu não posso deixar de falar a verdade do que está escrito. Ok? Então aqui a gente encerra este vídeo. Eu me alonguei um pouco para não ficar dúvida. Não, mas os apóstolos eram o fundamento da igreja. Não, não eram. Eles eram colaboradores no fundamento da igreja. Mas o fundamento é Cristo, ficou bem claro. E como eu volto a dizer, é muito perigoso nós sair disso aí. Porque eu coloquei esses outros textos para mostrar, pela palavra, não ficar dúvida, de que os apóstolos, seja Pedro, seja Paulo, seja qual foi, eles foram autorizados a concluir a obra que Jesus começou a fazer e ensinar, e por isso então o apóstolo Paulo referiu ali os apóstolos e profetas como parte do fundamento. Ok? A gente termina por aqui. Eu acredito que ficou... Não tem como explicar melhor isso aqui. De qualquer maneira, eu agradeço pelos comentários e peço que cada um de vocês, sobre aquilo que eu falo,
Eu vou dizer para vocês, eu não sou o super ungido de Deus, ai daquele que tocar no ungido de Deus, não sei o que tem. Essas pessoas que falam isso é porque não querem ser contestados, porque eles querem que as pessoas creiam no que eles falam e acabou esse ponto final. Eu já sou o contrário. Eu não quero chegar para vocês e vir com palavras persuasivas, como o apóstolo Paulo falou, para as pessoas ficarem abalizadas numa palavra e formar uma idolatria para cima de uma pessoa. Nós temos que ser abalizados da palavra de Deus. E para nós ser abalizados da palavra de Deus, nós temos que ouvir de um, de outro, nós ouvimos tudo. Mas temos que ir nas escrituras para escolher o que é que nós ficamos, o que é que nós guardamos, o que é que traz benefícios para nós. Certo? Beleza, não vou me alongar mais. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder falar da palavra dele. Agradeço a você, meus queridos companheiros de estudo bíblico, você que está vendo esse vídeo aqui. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Minha oração é essa e peço também que se lembrem de mim nas orações de vocês. E se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.